Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo Miranda dos Santos e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o tema Cidades Educadoras, uma proposta para o desenvolvimento de sociedades sustentáveis. Você já ouviu falar sobre o que é uma cidade educadora? Ou o que seriam sociedades sustentáveis? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. Mas antes, gostaria de agradecer a organização e o comitê do evento por este convite. Meu muito obrigado. E para falarmos um pouco mais sobre esse tema, a gente precisa realizar uma contextualização. Então esse tema ele aborda uma perspectiva importante para integrar educação e sustentabilidade no contexto urbano. Ou seja, quando falamos sobre cidades educadoras, ela tem um foco principal a educação, é transformar as pessoas, os seus habitantes, em pessoas que visam esse processo educativo, visam estar aprendendo ou ensinando alguma coisa dentro do espaço urbano. E quando falamos sobre sociedade sustentável, estamos pensando na questão da sustentabilidade. Dessa forma, quando aliamos esses dois temas, o que nós estamos propondo? Uma educação para a sustentabilidade no contexto ou no território urbano. E aí é preciso a gente repensar o papel da cidade na promoção de sociedades sustentáveis. O que isso quer dizer? Eu estou querendo dizer que a gente entende a cidade, a gente tem o imaginário da cidade com diversos tipos de funções. É o lugar onde a gente mora, é onde estabelecemos nossas relações sociais e de trabalho, é um lugar onde tem uma demanda de serviços como saúde, educação, transporte, lazer, entre outros aspectos da cidade. Questões econômicas, políticas, é onde acontece a vida e o cotidiano das pessoas. E dessa forma, se a gente for pensar, se repensar o papel das cidades, a gente precisa pensar ela não como um lugar que tem espaços de educação, mas a cidade em si, ela é uma agente educadora. Ela é capaz de ensinar por si só os seus habitantes. E quando a gente repensa esse papel das cidades, a gente precisa repensar o seu conceito, o seu significado, porque muitas pessoas, ao longo do tempo, a gente conceituava a cidade como, por exemplo, o oposto do rural, ou o espaço onde se desenvolvam as atividades industriais e econômicas de uma sociedade, onde as relações de trabalho acontecem, onde a oferta e demanda de trabalho existe. Atualmente, a gente precisa repensar esse conceito de cidade como algo mais complexo, como algo mais amplo. Então, a proposta dessa palavra é tentar fazer vocês agora refletir a cidade de modo mais crítico. O que a cidade hoje representa para nós habitantes, para nossas cidades? Como eu posso repensar esse conceito de cidade? E aí a gente joga esse conceito dentro da questão do processo ou da globalização. O que a gente entende por globalização? A homogeneização dos acontecimentos, a homogeneização no modo de comunicação, a homogeneizamento das ofertas e de serviços, como por exemplo, redes de, de alimentos. Me vem à cabeça uma empresa, né, de hambúrgueres e batata frita, que eu não vou pronunciar o nome, que ela se espalha pelo mundo. Isso é um processo de homogeneização. Ou rede de supermercado. Né? Então a globalização ela veio meio que para homogeneizar isso, transformar as cidades em cidades globais. O que seria cidades globais? Qual que é o conceito desse significado? São cidades que têm, quando a gente faz um checklist, todas têm rede de infraestrutura consolidada, transporte, redes de comunicação, é, redes de hotéis, redes de atrativos turísticos. Então, ela tem uma demanda de serviços que em qualquer outra cidade que a gente for, a gente vai encontrar esses serviços presentes nessas cidades. Porém, o processo de globalização ele tem o seu contraditório.
ao mesmo tempo que ele tenta homogeneizar esses espaços, existe o diferencial. A gente não quer ser igual a todo mundo, a gente quer ter a nossa individualidade. Aí vem esse contraditório. Ela acaba reforçando o diferente em cada localidade. Isso está presente nos nossos referenciais culturais. Por exemplo, comidas típicas, danças típicas, tradições típicas, até mesmo cidades que se tornam cidades de resistência a esse processo, que eles desejam preservar na sua identidade aquela característica de cidade do interior ou de cidade rural, que ainda preserva aquelas relações. Sabe quando você vai no supermercado ou num mercadinho fazer a compra, que você cumprimenta o dono, cumprimenta o funcionário, estabelece uma relação de amizade? É nesse sentido. Ou quando você vai levar o seu filho na escola, mas você não está deixando o seu filho num sistema educacional. Você está deixando o seu filho com a sua mãe, com a sua tia, com um irmão seu, porque ali dentro tem relações, ali os seus familiares estão presentes ali. E quando não estão, é sua vizinha, é uma amiga. Então você tá deixando o seu filho aos cuidados de familiares ou da comunidade da qual você tem relação, que frequenta a sua casa, que você frequenta a casa dessas pessoas, que você para no meio do estacionamento para bater um papo. Então essas cidades elas se tornam pontos de referências para contrapor o processo de globalização. E uma outra característica importante que a gente precisa conceituar para poder entender o que seria essas cidades educadoras ou sociedades sustentáveis é a possibilidade de nos reconhecermos historicamente como sujeito histórico. Aquele sujeito que participa ativamente do processo de decisões da sua cidade. Ele é capaz de enxergar aonde ele está, o que precisa melhorar e ter disposição para contribuir com essa melhoria. Então ele se torna um sujeito, ele é capaz de fazer a transformação necessária no espaço da qual ele está inserido. Então, as cidades educadoras é fundado uma associação internacional de cidades educadoras que foi criada em 1994, que tem como objetivo promover o conceito de cidades educadoras. Então, ela visa incentivar municípios ao redor do mundo a adotar políticas e práticas que valorizam a educação. Ou seja, ela quer que os municípios tenham como seu eixo fundamental de desenvolvimento os processos educativos. Que a cidade, ao pensar o seu processo de desenvolvimento, ela pensa sobre esse viés da educação. E por isso que ela tem essa intencionalidade de transformar os seus espaços urbanos em espaços educativos, onde os seus habitantes poderão fazer trocas de experiências, conhecimentos, encontros, que eles vão poder se desenvolver plenamente. Então, essa associação internacional, o que ela procura fazer e desenvolver para incentivar esses municípios? Ela procura promover encontros, projetos colaborativos entre municípios, ela compartilha as boas práticas entre municípios, o que o município está desenvolvendo, essa prática, essa experiência, ela vai ser compartilhada com outros municípios para ver a possibilidade da implantação dessa atividade, desse projeto nessas localidades. Para você ter uma ideia, como essa associação ela trabalha, ela desenvolve a cada 2 anos um congresso internacional. E este ano, o 17º Congresso Internacional de Cidades Educadoras foi realizado aqui no Brasil, em Curitiba, Paraná. Ele aconteceu no dia 21 a 24 de 2024. E neste encontro eles puderam debater, discutir e avançar as suas concepções e seus princípios do que eles estão entendendo por cidades educadoras. Então a associação ela é formada por diversas cidades que compartilham um compromisso de transformar os seus espaços urbanos em ambientes de aprendizado e de formação cidadã. Ele procura estimular o engajamento social, o desenvolvimento de valores voltado para uma convivência, porque o objetivo das cidades educadoras ela não é ser excludente, ela é incluir e assim pensar também nos seus princípios de sustentabilidade.
no dia 30 de novembro de 2024, é o Dia Internacional de Cidades Educadoras. E esse ano tem como tema a cidade educadora como um laboratório de aprendizagem, cidadania e transformação social. Então, a Associação Internacional de Cidades Educadoras, ela defende e destaca o acesso igualitário à educação, ela promove os direitos humanitários, ela fortalece a diversidade cultural, a responsabilidade social e, principalmente, ela incentiva e estimula a participação cidadã ativa dentro do contexto urbano. Agora a gente vai falar um pouco sobre a Carta das Cidades Educadoras, Declaração de Barcelona de 1990. A Carta das Cidades Educadoras, ela também é conhecida como a Declaração de Barcelona. Essa carta ela foi assinada durante o primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras, que aconteceu em Barcelona em 1990. É um documento importante porque ele é fundamental para estabelecer os princípios e os compromissos para que as cidades ou para que as cidades que desejam se integrar ao movimento de cidades educadoras, fazendo parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Então, a Declaração de Barcelona, ela enfatiza a importância de se considerar a cidade como um espaço ativo de aprendizado, onde a educação ela não só ocorre nas instituições formais de ensino, como escola, faculdade, universidade, mas ela ocorre também em toda a sua extensão do ambiente urbano, do território urbano. Então, os princípios contidos na carta visam orientar as cidades a adotar políticas e práticas que incentivam o desenvolvimento integral dos seus cidadãos, promovendo assim a valorização da inclusão, da diversidade, da sustentabilidade, a participação democrática. A carta destaca que cada cidade educadora deve assumir a responsabilidade em áreas comuns, como a inclusão e a igualdade de oportunidades. Ela visa garantir o acesso igualitário dos recursos educativos, culturais e recreativos para todos os cidadãos, sem discriminação. Um outro princípio é a participação cidadã. Então, o que ela deseja com isso? Ela deseja promover a participação ativa dos seus habitantes na tomada de decisões, na vida pública, incentivando o engajamento comunitário e a corresponsabilidade das decisões tomadas na gestão do espaço urbano. Um outro princípio é a diversidade e a integração cultural, porque ela visa valorizar e promover a diversidade cultural, fomentando o respeito e o diálogo entre as diferenças culturais e a identidade, promovendo espaços de encontros de convivência e trocas de experiências, né? O outro é o desenvolvimento sustentável ou de sociedades sustentáveis. Ele visa implementar práticas e políticas que incentivam e que promovam a sustentabilidade ambiental e o cuidado com o patrimônio natural e cultural da cidade. Um outro elemento é a educação para a paz e os direitos humanos. Aqui a gente visa adotar postura e estimular a cultura de paz, justiça social e respeito aos direitos humanos em todas as interações e espaços urbanos, uma educação para a paz, onde os princípios da boa convivência, da inclusão e da diversidade, eles aconteçam de modo natural, com uma sinergia entre as pessoas, experiências, práticas e costumes. A carta ela é um compromisso que as cidades signatárias assumem para transformar sua realidade e contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável, tornando os espaços urbanos em espaços educadores, que moldam cidadãos conscientes e ativos.
Desta forma, ela tem sido atualizada para adaptar-se aos novos desafios sociais e ambientais enfrentados pelas cidades contemporâneas. Então, a cada encontro, a cada 2 anos, quando esses encontros acontecem, ela repensa os seus princípios, os seus valores e procura agregar e enfrentar esses novos desafios ou esses desafios que começam a ser percebidos nesses espaços. Em 2004, durante o 7º Congresso Internacional de Cidades Educadoras, foi assinada a Declaração de Rosário, na Argentina. Essa declaração reforça e atualiza os princípios estabelecidos na Carta das Cidades Educadoras de Barcelona, promovendo um compromisso renovado das cidades com a educação inclusiva, democracia e sustentabilidade. A Declaração de Rosário foi assinada por representantes de várias cidades membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras, que estavam participando do 7º Congresso Nacional, que aconteceu em Rosário, na Argentina. Entre os signatários, a gente pode dizer que estavam presentes líderes municipais, prefeitos, autoridades locais, que estão comprometidos com os princípios de uma educação cidadã e da construção de cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. A assinatura da Declaração de Rosário, ela simboliza o compromisso dessas cidades com a promoção de políticas públicas e educadoras, que abrange tanto o espaço urbano como a vida cotidiana, inspirando uma abordagem educativa que inclua todos os seus habitantes. Esse compromisso ele foi renovado posteriormente em outras declarações. Portanto, a cada congresso tem contado com a assinatura e apoio de cidades membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras ao redor do mundo, para detalhar, para a gente ter acesso específico ao que são tratados por essas assinaturas, por esses congressos. A Associação Internacional ela mantém registros e que posteriormente são publicados nos anais do seu congresso. Para a gente ter uma dimensão de quantas cidades fazem parte da Associação Internacional de Cidades Sustentáveis, a gente pode dizer que a associação está presente em 28 países que fazem parte da associação, e desses 28 países, 485 cidades fazem parte da Associação Internacional de Cidades Educadoras. Para se ter uma ideia, no continente africano, a gente tem 4 países onde 4 cidades são associadas. No continente americano, são 10 países onde 98 cidades são associadas. No Brasil, são 41 cidades associadas. Ásia-Pacífico, são 4 países onde há 24 cidades associadas, sendo que na República da Coreia são 21 cidades que fazem parte da associação. No continente europeu, são 10 países onde 359 cidades são associadas. Entre os países que têm maior número de membros, o maior número de municípios, é a Espanha, com 237 países, e Portugal, com 96 países. Então, a Associação Internacional de Cidades Educadoras Sustentáveis, ela está presente em diversos continentes do mundo, onde diversas cidades participam e têm o compromisso de transformar os seus espaços urbanos em ambientes de aprendizado. O que faz, a partir de agora, a gente precisa refletir. Seria possível pensar a cidade como um espaço educador? Aqui eu não estou pensando a cidade com diversos ambientes educadores, mas sim a cidade como um todo, como espaço educador. O que seria necessário, o que seria preciso? Ou qualquer cidade pode se tornar uma cidade educadora? O que é preciso?
Um projeto de cidade educadora, ela precisa considerar a participação cidadã como instrumento gerador deste processo. Ou seja, é com a participação dos seus habitantes que a cidade pode vir a se tornar uma cidade educadora. Precisa haver a participação. Entender a participação como base de uma convivência democrática. Agregar diversos atores sociais que têm ideias, pluralidade de ideias, e têm modos de ser e existir nesse espaço. E essa convivência ela precisa ser pacífica e harmoniosa. Porque precisamos entender que todos os cidadãos têm o direito de desfrutar, em condições de igualdade e liberdade, os meios formativos, tanto do entretenimento, de participação em eventos, de se locomoção na cidade, que esses habitantes possam ter o seu desenvolvimento pessoal pleno, que a própria cidade pode oferecer. Essas pessoas precisam ter acesso a tudo que a cidade pode oferecer para o seu desenvolvimento pessoal. Uma educação que evite a exclusão. Então, seu projeto de cidade educadora precisa ter a concepção de uma educação que vai evitar a exclusão. Por qualquer motivo que seja, ela precisa combater qualquer forma de discriminação. O projeto de cidade educadora, ela tem a tarefa de sensibilizar os cidadãos para a responsabilidade compartilhada. Porém, a gente precisa lembrar que nem todos possuem a mesma igualdade de responsabilidade. O poder público e a gestão de governo local, ele tem uma responsabilidade maior, pois a esfera da decisão, a tomada de atitudes, a concretização do que essa participação deseja e fomenta, cabe ao poder público, os gestores locais concretizar. E aí, eu vou deixar uma frase para a gente poder refletir. Essa frase é de uma pesquisadora. Ela diz assim, sobre as cidades educadoras: integrar-se efetivamente a este movimento implica reconceitualizar a cidade, entendê-la no seu emaranhado de ruas, avenidas, praças e prédios, com um território de múltiplas histórias e culturas, e por isso de incontáveis possibilidades educativas. Implica discutir coletivamente quem somos, que necessidades comuns e singulares temos, que presente e que futuro desejamos. Então aqui ela dá alguns indícios do que seria essa cidade educadora e do que a gente precisa para pensar um projeto de cidade educadora. Ela fala da cidade, dos seus emaranhados, ruas, avenidas, praças, que ela é um território cheio de histórias e de cultura. O que ela está querendo dizer com isso? Quando nós moramos numa cidade, e é muito comum isso acontecer, quando a gente faz o nosso cotidiano no espaço urbano, a gente acorda, toma um café da manhã, se desloca até o local de trabalho ou se desloca para qualquer outro lugar, faz o que temos que fazer, voltamos para nossa casa. Ou vamos no restaurante, comemos. Ou vamos no shopping, ou vamos em qualquer outro lugar. Normalmente, a gente está sempre pensando no cotidiano que a gente sempre percorre. Então, a gente não para pensar quais são os outros espaços que a cidade possui que a gente pode vir a fazer parte. Pensar a frequentar. Eu conheço muitas cidades que moram em cidades turísticas há 10, 15 anos que não conhecem os pontos turísticos, que nunca reservou um tempo para visitar esses pontos turísticos, para participar e conviver desses pontos turísticos, ou de outros pontos, ou participar, ou assistir uma peça de teatro, ou um teatro na rua, ou um festival de dança, ou um evento que esteja acontecendo, porque ela está tão entretida
nesse seu deslocamento cotidiano, fazer o mesmo trajeto, que ela deixa de perceber a cidade, deixa de perceber o espaço. Aquela cidade deixa de significar algo. Então existe uma perda de significado do espaço urbano para esta pessoa. E quando a gente fala que ela é múltipla de histórias e de culturas, é que cada pessoa do espaço urbano tem algo a dizer, tem algo a mostrar, tem algo a ensinar. E quando a gente vive nessa rotina, que a gente não dá espaço para esse tipo de convivência, a gente perde a essência do viver em coletividade. Então a cidade educadora, ela convoca os seus habitantes a se envolverem e a participarem, a pensar quais são as suas necessidades comuns e quais são as necessidades particulares. É pensar o presente para se projetar o futuro. Então, as cidades educadoras, ela assume o compromisso de se tornar uma cidade educadora, deixando de ser um simples cenário de ação educativa. Ela passa a se converter como agente educador. A gente precisa entender que o conhecimento informal que existe no espaço urbano produz também conhecimento sobre o próprio meio e sobre nós mesmos. Quem somos nós? Como nós somos no olhar do outro? Como o outro nos enxerga? Então, pensar os espaços urbanos numa perspectiva de um desenvolvimento de um ambiente de aprendizado é pensar todas essas questões. Então, agora a gente faz a seguinte questão. Afinal, o que seria uma cidade educadora? A gente tem alguns conceitos sobre cidades educadoras que eles se entrelaçam, que eles são complementares. Mas eu destaquei este aqui, que é da Carta das Cidades Educadoras, da Declaração de Barcelona de 1990, que deixa de uma forma bem clara o que seria uma cidade educadora. A cidade só será educadora quando reconhecer, exercitar e desenvolver, além de suas funções tradicionais, econômica, social, política e de prestação de serviços, uma função educadora, quando assume a intenção, a responsabilidade cujo objetivo seja a formação, promoção e desenvolvimento de todos os seus habitantes, começando pelas crianças e pelos jovens. Então ela tem um compromisso com os seus habitantes, de, de ajudá-los a se desenvolverem pessoalmente, como cidadão, deles criarem mecanismos de participação. Assim, assim, a gente vai apresentar algumas características que uma cidade educadora precisa possuir. Primeiro, a vontade política. Ela precisa de vontade política para se tornar uma cidade educadora. Os seus governantes precisam assumir essa intencionalidade de transformar os espaços urbanos em espaços educadores. A cidade precisa deixar de ser um simples cenário de ação educativa para se converter em agente educador. Então, ela não pode só ter esses cenários educativos, escola, praça, parque, que aconteçam ações educativas. Ela é o agente educativo, ou seja, ela tem ao longo do ano eventos que sempre vão acontecer e eventos que vão surgir para complementar essa formação educativa. Então, tanto a participação dos seus habitantes como dos gestores públicos, eles estão pensando em mecanismos, em ações que vão mobilizar as pessoas a participar do cotidiano da cidade. Deixar um pouco de lado o cotidiano individual para se envolver no cotidiano da cidade. As pessoas precisam ser atraídas, despertar o desejo de estar em lugares, em espaços, em participar, em conviver com outras pessoas,
para realizar trocas de experiências e assim ter um desenvolvimento pleno, aproveitar tudo aquilo que a cidade pode estar oferecendo. Por isso da importância da participação cidadã. Sem ela, a mobilização e a cobrança dos gestores públicos se torna difícil uma concretização de ações educativas ao longo do tempo. Ela precisa pensar em estratégias coletivas, em ações coletivas para promover o desenvolvimento de ambientes educativos. Ela precisa promover uma educação na diversidade. Ela precisa pensar na pluralidade de pessoas e ideias e tentar atingir efetivamente a participação dessas pessoas nos cenários e nas ações educativas que são desenvolvidas pela cidade. O conhecimento informal que produz o espaço urbano é também conhecimento sobre o próprio meio. Ou seja, a partir do momento que a gente tem essas ações de educação informal, nós estamos aprendendo sobre o próprio meio urbano da qual nós estamos inseridos e fazemos parte. Então, a gente precisa diferenciar cidade educativa versus cidade educadora. Uma cidade educadora, ela precisa criar verdadeiros espaços de aprendizado. Ou seja, pensar todos os seus espaços como uma forma de ensinar alguma coisa para os seus cidadãos. Aprender a ler a cidade criticamente. Os seus habitantes precisam olhar a cidade de forma crítica. Precisa enxergar as suas potencialidades, precisa enxergar as suas vantagens, mas ela também precisa ser crítica, precisa enxergar os seus desafios, os seus problemas, o que precisa ser melhorado, tanto de modo coletivo como particular. Nós não podemos apenas atender a interesses de grupos. A gente precisa pensar a cidade para todos. Precisamos aprender a conviver, gerar espaços de encontros e de integração. Muitas vezes, quando pensamos em algum evento, alguma atividade, algum espaço, nós estamos pensando em atender a um determinado grupo específico. A cidade educadora, quando ela desenvolve esses espaços, ela está pensando em desenvolver espaços de encontro. Como este evento pode agregar o maior número diversos de pessoas para participar e integrar, porque o que ela está interessada é na troca de ideias, na pluralidade de ideias. Desta forma, as pessoas precisam aprender a circular pela cidade. Muitas vezes estão acontecendo eventos e atividades ou temos espaços extremamente interessantes, mas nós não sabemos como identificar, como saber da existência desses, dessas ações. E muitas vezes a gente não sabe como chegar ou se locomover de um determinado lugar a outro. Então a pessoa precisa aprender a circular pela cidade, ela precisa identificar qual é o ponto gastronômico X, qual é o ponto turístico tal, como que está acontecendo um tal evento em tal localidade, em tal bairro. Então as pessoas precisam aprender a se locomover livremente pelo espaço urbano, para ela poder se apropriar adequadamente dessas ações educativas. É reconhecer quais são os direitos e deveres de todos. Muitas pessoas acreditam que só tem direitos, então ela só sabe reivindicar. E ela esquece que ela também tem deveres, que ela precisa fazer coisas para uma concretização de um espaço democrático de direito, onde todos têm voz e precisam reivindicar as suas necessidades e proteger as necessidades da coletividade. Então todos nós temos direitos e deveres dentro do espaço urbano com a nossa comunidade. Os governos locais precisam criar mecanismos institucionais para a participação ativa de cidadãos. O que isso quer dizer? Não basta os habitantes terem um desejo de participar. A prefeitura precisa criar mecanismos oficiais de participação. E aí a gente pode ter comitês, a gente pode ter associações, a gente pode ter eventos onde a população pode participar e expressar livremente a sua opinião sobre os mais diversos assuntos,
do cotidiano urbano. Então a prefeitura ela precisa estar atenta. Como que ela vai criar esses canais, esses mecanismos para incentivar e estimular a participação dos seus habitantes? Então, agora a gente consegue ampliar um pouco o conceito do que é uma cidade educadora. Uma cidade educadora deve ser construída a partir das múltiplas possibilidades que ele oferece à complexificação do mundo urbano, mas também a partir dos seus atores, portadores de uma história, de uma herança e do novo, e, fundamentalmente, transmissores de uma maneira de existir neste espaço. Então, aqui a gente está chamando para a participação dos atores sociais. Eles são responsáveis em construir ambientes de aprendizado da qual eles têm uma história, eles têm uma herança, eles têm os seus costumes, suas tradições que será transmitida através da culinária, através da dança, através da representação, através de cursos, um modo de ser e existir dentro do espaço urbano tem muito a dizer sobre esses atores sociais. E assim podemos permitir que a diversidade exista e se complemente com outros modos de ser e existir dentro do espaço urbano. Dessa forma, em quais cenários educativos a gente pode pensar? A cidade ela oferece diversos ambientes de aprendizado, como oficinas de bairros promovidas pelo município, bibliotecas populares, museus, sindicatos, organizações não governamentais, oficinas direcionadas de acordo com a população, de acordo com a faixa de idade, de gênero, de interesses. Então, várias oficinas estão acontecendo dentro do espaço urbano. Associações de bairros, campanhas de prevenção, igrejas e as ruas. Então, são múltiplos os espaços dentro de uma cidade que podem vir a se tornar espaços de aprendizados e que podem ser integrados, ou seja, criar-se uma rede de ambientes de aprendizado dentro do espaço urbano. É isso que uma cidade educadora está pensando. Ela está pensando nos seus espaços informais de aprendizado e como esses espaços podem criar sinergia entre si. Então, entender a cidade como uma cidade educadora, ela não é um processo que acontece da noite por dia ou com a simples intenção de transformar a cidade em uma cidade educadora. Esse processo, ele leva um tempo para ser concretizado. É a partir dos projetos de cidades educadoras que vão sendo estabelecidos e que vão criando outros projetos dentro da cidade que vão criando essa sinergia, essa rede de projetos de cidades educadoras que vai ampliar essa concepção do espaço urbano como um espaço de aprendizagem. Então a gente pode olhar para a cidade sobre três perspectivas. A primeira perspectiva é aprender a cidade. Então, entender a cidade como um objeto de aprendizado. A gente precisa entender como ela funciona, como ela se coloca, como desejamos que ela seja. Então, a gente precisa ter elementos de análise sobre a cidade para a gente poder pensar em projetos para ela. Aprender na cidade é no contexto da cidade. Então, qual é o contexto que a cidade da qual eu estou inserido ela possui, ela apresenta? Pois cada localidade, cada cidade apresenta um contexto diferente e diverso. Então, a gente precisa entender qual é o nosso contexto para se pensar em projetos adequados para o nosso espaço urbano. E a terceira perspectiva é aprender da cidade. Então, a cidade, a partir desse momento, ela se torna agente educativo. Ela não só tem cenários de educação, mas ela agora, por si só, ela é um agente educativo. Então, aprender a cidade no nível descritivo é entender a cidade de um modo superficial, parcial, desordenado e estático. O que a gente quer dizer com isso? É entender a cidade como ela realmente é. Então, descobrir qual é a imagem que os seus habitantes têm de sua própria cidade. Por isso que a gente fala que ela é superficial,
O objetivo não é entender a cidade de modo profundo, com as suas organizações, com os seus sistemas econômicos, políticos. É entender como essa cidade ela é superficialmente. Então, como o cotidiano das pessoas acontece em cima dessa superfície, em cima do território urbano. E entender isso de modo parcial, como isso acontece parcialmente para cada um e também coletivamente, que isso acontece de modo desordenado e às vezes ela acontece com interligação entre outros espaços e outros ambientes e ela é estática. Ela está aqui. Leva-se um tempo para que a dinâmica do espaço urbano ela seja modificado. Então, se a gente chegar hoje e fazer um levantamento com os habitantes da cidade, como eles enxergam, qual é a imagem que eles têm da própria cidade, a gente vai ter uma imagem da qual a gente possa trabalhar, a gente vai ter informações da qual a gente possa pensar em projetos e ações educativas para esse espaço. Então, aprender a cidade em nível de projeto ou de uma projeção. A gente pode pensar em elementos como a elaboração de materiais para conhecimento da cidade. Então, a gente pode fazer elementos a qual a gente vai estar fazendo divulgação das ofertas educativas do espaço urbano que estão acontecendo. Construção de centros de informação. A gente precisa divulgar essa informação, a população precisa ter acesso a essa informação para ela poder participar ativamente dos espaços de aprendizado do espaço urbano. A gente precisa ter mais exposições, museus da cidade, realização de eventos, tudo o que a gente possa fazer para promover ações educativas e envolver a participação da população. Desenvolvimento de medidas para incrementar a experiência direta da cidade e a reflexão sobre essas experiências. Então, quando a gente pensar em alguma intervenção no espaço urbano, alguma ação educativa no espaço urbano, ela precisa levar uma reflexão da própria cidade e da experiência que as pessoas vivenciaram sobre a cidade. A gente precisa ter um feedback da sociedade do como foi essa atividade para ela, do que agregou, do que ela gostou, do que ela acha que poderia ser melhorado. Promoção de espaços participativos. Espaços onde as pessoas possam se envolver e participar ativamente, com sugestões, com ideias, com propostas. E isso não é sobre a vida urbana, mas sim sobre ações educativas. Ela pode propor cursos, ela pode propor ações, ela pode propor desenvolvimento de atividades ou de outros espaços, melhorias nos próprios espaços urbanos dentro da cidade. Então, criar esses mecanismos de participação. Ações para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento. Sabe quando você faz uma viagem e vai para uma cidade, que é uma cidade turística? É maravilhoso. A gente vai, conhece o ponto turístico, conhece a rotina de uma outra cidade, conhece restaurantes diferentes, comidas típicas daquela localidade. Porém, quando nós retornamos para a nossa cidade, para nossa casa, a gente precisa olhar e falar assim: nossa, eu estou em casa. Esse aqui é o meu lar. É esse tipo de sentimento de pertencimento que as ações educativas do espaço urbano precisam desenvolver na sociedade. Quando a pessoa retorna para a sua cidade, ela precisa se sentir em casa, se sentir acolhida, se sentir pertencente àquele espaço. Agora, na perspectiva de aprender na cidade, em nível descritivo, ela quer dizer o quê? Multiplicar os espaços, uma rede de equipamentos de recursos, um conjunto de acontecimentos educativos efêmeros ou ocasionais, uma rede difusa, porém contínua e permanente de espaços, encontros e vivências educativas não planejados pedagogicamente. Então, ações espontâneas também precisam acontecer. O objetivo aqui é a oferta de recursos e equipamentos, de espaços de aprendizado que a população possa, ao longo do ano, ao longo da sua rotina e de sua vivência, se apropriar desses conhecimentos. Então, a cidade ela precisa ser dotada de recursos educativos e a cidade precisa desenvolver um mapa educativo. Então, ela precisa elaborar esse mapa educativo para que as pessoas possam pegar e se informar e saber o que está acontecendo e decidir
o que ela quer participar, aonde ela quer estar, aonde ela vai se envolver, quais são os espaços que ela vai conviver, como ela vai fazer para se articular com as pessoas, para participar desses movimentos, ser um ponto de encontro. Então, aprender na cidade é entender o que a cidade tem a oferecer para os seus habitantes. Então, aprender na cidade, no nível de projeção ou de projeto, é entender uma estrutura pedagógica estável, ou seja, constante, que essa estrutura pedagógica ela seja referência para a sociedade, que ela saiba que ali ela tem um processo de aprendizagem educativo como uma referência da qual ela possa, a qualquer momento, da sua vida, utilizar esse espaço, utilizar esse ambiente, utilizar esse meio de aprendizado. Promover o aproveitamento educativo de empresas e serviços com os quais a cidade conta. Não podemos pensar que esses ambientes de aprendizagem elas sejam apenas de responsabilidade do poder público, mas também das empresas e de serviços terceirizados que existem na cidade, de empresas terceirizadas que desenvolvem ações e atividades. Então a gente precisa promover esse intercâmbio, essa interrelação de atividades do ambiente que a sociedade possa vir a usufruir e ser beneficiada desses processos de aprendizado. Coordenar a comunicação. Aqui se trata de ter acesso à informação das pessoas, terem um canal de comunicação da qual elas possam acessar e ter acesso às informações do que está acontecendo na cidade. Que seja um canal de constante atualização para que ela possa, a qualquer momento do seu dia, acessar, observar e ter acesso à informação e decidir as atividades que ela vai fazer ao longo da semana ou no final de semana. Promover a formação contínua de profissionais da educação. Aqui, quando a gente fala de profissionais da educação, a gente não está falando só da educação formal. A gente está falando da educação informal também, dos atores sociais que trabalham com a realização de atividades, de cursos, de processos de ensino não formal, fora do ambiente escolar, fora da universidade. Então, essas pessoas também precisam receber uma formação contínua. Quando se pensa em projetos e ações, a gente também precisa pensar em atividades formativas para essas pessoas, que elas possam se aperfeiçoar constantemente e assim poder ofertar para a sociedade, dentro do espaço urbano, atividades cada vez mais com mais qualidade, com mais competência daquilo que elas estão se propondo a realizar. Incentivar a inovação educativa de experiências pilotos. A gente está aberto ao novo. A gente permitir que experiências, sugestões de algo novo possa vir a acontecer e se concretizar. Então, essas experiências pilotos podem ser algo desafiador, mas também extremamente enriquecedor para a sua população. Importar e exportar experiências. Aqui a gente pode se tornar referência, como também buscar na parceria das cidades que são membros da Associação Internacional de Cidades Educadoras, experiências que ocorreram nesses espaços que a gente pode trazer para nossos municípios. E ações preferenciais. Estar atento à demanda e à necessidade que a população demonstra. Não basta a gente pensar numa ação e desenvolver, a gente precisa saber se essa ação da qual a gente vai estar desenvolvendo no espaço urbano, ela vai de encontro com a demanda que a sociedade deseja e precisa. Na perspectiva aprender na cidade, no nível descritivo, o que a gente está querendo dizer? São elementos de cultura, formas de vida, normas e atitudes sociais, valores e contravalores, tradição, costume e expectativas. A gente está querendo pensar na identidade da cidade, na identidade do espaço urbano. Então, a gente precisa desenvolver o currículo oculto da cidade para a gente poder atingir o currículo desejado. O que a gente está querendo dizer? Dentro do espaço urbano, muitas atividades estão acontecendo e a gente chama essas formações informais de currículo oculto. Então a gente precisa entender esse currículo
esse currículo culto para a gente poder pensar no currículo desejado. Então, qual é a identidade? Quais são os elementos culturais que essa cidade tem? Então, a gente precisa entender essa diversidade de saberes, de pessoas, de acontecimentos. E aí trazer isso, revelar isso de modo que a gente possa incorporar no currículo desejável da cidade. Então a cidade ela passa a ter uma identidade. Então a gente acredita uma identidade no sentido de pluralidade, tá? Não numa identidade fixa, estável, mas numa identidade plural, numa diversidade diversa. Mas a gente precisa entender quais são essas diversas culturas existentes para a gente poder fomentar ela dentro do espaço urbano. Então, aprender da cidade, no seu nível de projeto ou projetismo, é entender programas de formação cívica para instituições educativas. Então, a gente tem uma programação ao longo do ano sobre essa formação. Campanhas de sensibilização através dos meios de comunicação. Ter um canal de comunicação efetivo que faça a divulgação das campanhas, das ações e das atividades educativas que estão acontecendo na cidade e intervenções sobre o entorno. Então, a gente precisa pensar em atividades centrais, mas também em intervenções que possam acontecer em pontos mais periféricos da cidade, indo de encontro com a demanda e a necessidade daquela população local. Desde que essas ações elas sejam também conectadas com toda a infraestrutura e com todo o aporte da cidade, e que seja atividades em que qualquer pessoa do espaço urbano ou rural, enfim, possa participar dessas ações. Então, é desenvolver o currículo oculto da cidade, é descobrir o que está acontecendo em cada bairro, em cada ponto da cidade e trazer à luz, revelar para a sociedade, né, como um todo do espaço urbano o que está acontecendo e tentar de alguma forma estimular a participação dessas pessoas nessas atividades que acontecem em bairros isolados ou que não tem a divulgação dessas atividades que estejam acontecendo. E assim a gente pode ampliar o conceito de cidades educadoras. Utilizando como referência a Carta das Cidades Educadoras, o que a gente pode pensar de uma cidade educadora? A cidade educadora é uma cidade com personalidade própria, integrada no país onde se encontra. Sua identidade, portanto, é independente com a do território do qual faz parte. É também uma cidade que não se fecha em si mesma, mas sim uma cidade que se relaciona com o seu entorno, com outros núcleos urbanos do seu território e cidades parecidas de outros países, com o objetivo de aprender, de trocar e, portanto, de enriquecer a vida dos seus habitantes. Então, quando a gente pensa numa cidade educadora, a gente pode pensar ela em si, nos seus diversos pontos dentro do território, nos seus diversos bairros, onde ações educativas acontecem, que a gente precisa criar mecanismos de interligação e sinergia, mas também ela precisa estar pensando no seu entorno, em outros núcleos urbanos, em outras cidades que estão próximas a ela, e criar uma conexão de divulgação, de informação, de troca de experiências com essas outras cidades, e não só isso, com cidades parecidas no mundo, que possam trocar experiências e informações do que pode estar acontecendo e de atividades de mobilização social e de processos educativos que possam ser desenvolvidos na sua cidade. Por isso, da importância da Associação Internacional de Cidades Educadoras em realizar a troca de experiências, realizando a cada 2 anos um congresso internacional para se difundir e divulgar as suas experiências. Desta forma, as cidades educadoras, ela reconhece o seu potencial de transformar a vida e cotidiano das pessoas. E neste processo, ela pode incorporar princípios e conceitos de educação ambiental e de sustentabilidade e transformar os seus espaços urbanos em sociedades sustentáveis. Por que a gente fala no plural?
porque são diversas sociedades sustentáveis que podem existir, cada um com sua identidade própria. Dessa forma, podendo pensar o seu espaço e pensar quais são os mecanismos de sustentabilidade que possam ser incorporados no espaço urbano. Então, desta forma, as cidades educadoras, elas podem contribuir com a sustentabilidade urbana e assim desenvolver núcleos de sociedades sustentáveis dentro do seu território. Agradeço pela atenção e este é o meu contato. Até a próxima.